Olá pessoal, já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões sobre o que de mais importante tem acontecido no Brasil e no mundo. Esse é o Mundial Telenotícias. No programa de hoje você vai acompanhar uma entrevista com o primeiro senador sem teto da República Brasileira. Marcos Duval vai contar como está sobrevivendo. Parlamentares americanos avançam e mandam carta para secretário de Estado pedindo suspensão dos vistos de todos os ministros do STF. Um rombo extra de 40 bilhões de reais aparece nas contas do governo que terá de explicar para não cair em pedalada fiscal. São os principais destaques do nosso programa de hoje que está começando agora. Acompanhe com a gente. Não tem jeito mesmo. Não há como passar em branco. A temperatura está subindo a cada momento e bem rápido. Mas parece uma água na panela que começa a ferver. Já está entrando em ebulição. Primeiro foi o projeto de lei desenvolvido e apresentado pela deputada republicana e presidente do Conselho de Direitos Humanos do Congresso americano, Maria Elvira Salazar. Agora foi uma carta direcionada à Casa Branca pelos parlamentares que estão preocupados com os possíveis avanços, imaginem vocês, do judiciário brasileiro. Deputados e senadores mandaram uma carta diretamente para o secretário de Estado, Antony Blinken, que anda pela Europa e Oriente Médio tentando apagar os incêndios diplomáticos envolvendo os maiores rivais dos Estados Unidos no tabuleiro internacional da geopolítica. Na carta, os parlamentares pedem a imediata suspensão do visto do ministro Alexandre de Moraes, assim como de todos os ministros do STF, por entenderem que esses têm cometido sérios abusos contra as liberdades de expressão. Antony Blinken já recebeu a manifestação dos congressistas e terá um prazo para se manifestar. Obviamente que, a princípio, essa demanda dos parlamentares para a suspensão dos vistos não deve ser atendida de imediato. E explicamos o porquê. Antony Blinken foi colocado no cargo pelo presidente Joe Biden, democrata, o que seria o equivalente à esquerda brasileira. É um partido tradicionalmente progressista que defende as pautas progressistas, como o aborto, por exemplo. Ele nunca tomaria nenhuma decisão, estando no poder, que contrariasse as demandas de seu presidente e partido. Nunca. Joe Biden defende a permanência do governo Lula e de tudo o que foi estabelecido depois de janeiro de 2023. O que ele poderia e até deverá fazer é empurrar com a barriga, como muitos congressistas brasileiros fazem, a exemplo de Rodrigo Pacheco. No entanto, a direita conservadora teve tempo de se preparar, calcular e desenvolver a estratégia correta para conseguir o resultado que espera. A deputada Maria Elvira Salazar sabe muito bem disso. Sabe que a tendência de Blinken é negar o pedido de suspensão. Ele, Antony Blinken, é um bom diplomata. O papel dele é apagar os incêndios e sabe que, atendendo ao pedido dos parlamentares, estará colocando as relações diplomáticas com o Brasil penduradas por um fio. Com base nisso, ele vai dizer não, é claro. O problema é que, há menos de 2 meses, vai haver eleições no país. E os republicanos estão batendo pesado nessa tecla de que Alexandre de Moraes pode representar também um risco para as liberdades dos americanos dentro dos Estados Unidos. Se isso for trabalhado com maestria na cabeça do americano médio, pode trazer, sim, problemas para a campanha de Kamala Harris. Por isso, o momento de apresentação da correspondência foi preciso, foi pensado. Eles, os republicanos, esperavam o momento certo para agir com mais força. Se Blinken não toma a decisão de suspender os vistos das autoridades brasileiras, ele pode criar um problema enorme para os democratas,
mas pode deixar também essa batata quente para descascar só depois do resultado das eleições. Logo, a sorte dos ministros brasileiros do Supremo nesta questão dos vistos dependerá mesmo do resultado das eleições americanas de novembro. Tudo indica que Trump vai mesmo voltar à Casa Branca. O colegiado eleitoral está 3 vezes mais a favor do ex-presidente do que de Kamala Harris. E qual seria o segundo passo dos parlamentares? Maria Elvira Salazar conseguiu o que ninguém esperava: chamar a atenção do povo americano e da imprensa do país para o problema envolvendo os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro e também o banimento da liberdade de expressão. Ela conseguiu chamar a atenção do povo para o que chamou também de um risco iminente para a primeira emenda americana. O envio da carta ao secretário de Estado é apenas uma formalidade para dar ciência e publicidade para o que vão votar a seguir. E aí sim, o bicho vai pegar para valer, porque estão tratando do assunto com ares de urgência, ou seja, não poderia haver um momento pior para o STF e a diplomacia brasileira do que esse que estamos vivendo agora. E enquanto isso, no Brasil, o ministro se enrola cada vez mais. Ele decidiu aplicar uma multa no X de 5 milhões de reais por dia pela plataforma ter sido reativada para os usuários. A multa é estendida para a Starlink, de novo, uma empresa que não tem absolutamente nada a ver com o processo. Mas o ministro entendeu que se configurou a formação de um grupo econômico e por isso envolveu a outra empresa de Elon Musk. Entenda esse abraço de sucuri em que a justiça brasileira se meteu. Foi dada uma ordem judicial e, se não for cumprida, será desmoralizada. A justiça não terá como ficar parada, entendeu? Vai ter que agir por obrigação. Porém, multar a Starlink é jogar combustível em uma fogueira que ninguém mais tem interesse em manter acesa. Tipo, como quem diz, por exemplo, que coisa, esse fogo não apaga nunca. E é isso mesmo. Talvez esse seja o maior interesse de tudo isso, de não deixar essa fogueira apagar de jeito nenhum, porque quanto mais tempo ela permanecer acesa, mais gente ela vai queimar. E as labaredas estão chegando a níveis bem altos. Será que vale a pena alguém mais se queimar por isso? Não sabemos, mas saberemos em breve. Elon Musk disse que não tem interesse nessa questão de desobedecer às normas já estabelecidas e que a reativação da plataforma foi um ajuste tecnológico e que em breve o X estará indisponível novamente. O curioso é que nesse período especificamente foram divulgadas informações horripilantes que, se forem verdadeiras mesmo, o mundo vai desmoronar, vai vir abaixo. Não podemos avançar nisso por enquanto e nem devemos, porque ainda não há nenhuma confirmação. E o nosso compromisso é apenas com a verdade. Pode ser tudo uma grande farsa, mas as informações foram distribuídas e serão checadas por todos, inclusive pelos parlamentares americanos. Vamos fazer agora uma pausa para o recado de nosso apoiador e voltamos logo em seguida. Preste muita atenção se você quiser melhorar a sua performance sexual. Quem tem o recado é a Tatá Onofre. Vai, Tatá. Exatamente, Paulo. Olha, é sempre um prazer falar com você e trazer um tratamento incrível, porque a gente sabe que o homem passa por muitas dificuldades no dia a dia. É o trabalho, o estresse, a rotina, o trânsito. Isso daí deixa qualquer homem muito cansado. E o Max Viril em uma cápsula é uma explosão de vitalidade. O Max Viril Premium tem ajudado muitos homens a tratar, Paulo, ejaculação rápida. A gente sabe que isso aí é um constrangimento. O homem prepara aquele tempo especial, fica preparado
tem vontade, mas não adianta ter vontade e entrar despreparado, porque aí 5, 10, 15 minutos, pronto, acabou. E o Max Viril Premium, gente, a primeira coisa que ele vai fazer é prolongar o seu tempo de ação, aumentar a resistência, ou seja, você consegue ter o controle do seu corpo, o controle da ereção, consegue namorar por mais tempo sem falhar, sem nenhum constrangimento, e é natural, principalmente porque o homem depois dos 30 anos, Paulo, ele também tem uma queda muito grande de testosterona. E isso vai influenciar até no seu emocional. Você que está acompanhando o programa, quantas vezes você já não acordou do nada, assim, deprimido, cansado, mesmo depois de dormir? Pois é, não é normal. A testosterona cuida de tudo isso. E o Max Viril Premium estabiliza a sua testosterona. Você que passa por estresse, ansiedade, ele diminui a ansiedade também. E isso vai ajudar muito no seu dia a dia. É uma explosão de vitalidade, traz de volta aquela eletricidade sexual. E o principal, além do controle da ejaculação, você consegue ter mais desempenho, 10 vezes mais potência. Às vezes você acha que não precisa. E aí tomou Max Viril, ele destrava o seu corpo para você atingir o máximo de potência. Ele vai trabalhar cada terminação nervosa, todo o corpo cavernoso. Eu até brinco falando que é a academia ali do Melhor Amigo, porque ele trabalha o fortalecimento muscular. Isso é muito importante. Ele bombeia mais sangue para o órgão genital e isso vai trazer sensação de volume, muito mais desejo. O apetite sexual é incrível e é natural. Faz o seguinte, já anota o seu telefone: 0800 323 0090. Anota o telefone: 0800 323 0090. Salva aí o telefone, tira um print aqui do GC e aproveita, ó. Tomando todos os dias o Max Viril Premium, ele vai melhorar todo o fluxo sanguíneo masculino. Isso é importante para quem tem problemas circulatórios. Ele vai trazer dentro da cápsula aquela dose extra de energia, mais concentração, principalmente para quem sempre, Paulo, promete que precisa tirar aquela academia do papel, precisa fazer um exercício físico para melhorar a saúde, aquele jogo de futebol com os amigos. Pois é, com o nosso Max Viril Premium você tem mais vitalidade, mais vigor, você acorda diferente. E tudo isso de uma forma muito rápida. É tão concentrado e tão forte, ele é tão rápido porque você não precisa tomar todos os dias. Uma cápsula a cada 3 dias é o resultado que você precisa. Não é incrível? Se você quiser tomar todos os dias, pode, mas uma cápsula a cada 3 dias é o suficiente, porque ele é forte, concentrado e ainda tem nanotecnologia. Faz o seguinte, invista em você. Se você ligar agora, presta atenção, ó. 0800 323 0090. Tem desconto, frete grátis e eu vou liberar, atenção, 70% de desconto. Você vai pagar só 30%. 70% de desconto é para você que está acompanhando o programa. Além disso, você vai levar o AirDots, que é o fone sem fio Bluetooth, e vai levar também um smartwatch top de linha, aquele relógio inteligente que você recebe notificação do WhatsApp, você consegue ver ali os batimentos cardíacos, é presente para você. Então não deixa para depois. Max Viril Premium é o aliado do homem para aumentar a potência e o desempenho, e ainda hoje com 2 presentes, hein? 0800 323 0090. Ó, um homem inteligente é um homem que se cuida, hein? Tem que entrar em campo preparado para jogar aquele jogaço. 0800 323 0090, Paulo. E já estamos de volta com o nosso programa de análises e opiniões. Ontem nós conversamos aqui com o senador Carlos Portinho, do PL do Rio de Janeiro, e ele chamou a atenção para um problema que começa a incomodar muito os outros colegas de casa, mesmo aqueles que compõem a base de governo. E que problema é esse? O senador Marcos Duval. Ele teve todas as verbas suspensas e contas bloqueadas pela Justiça e está agora sem onde morar. Não pode voltar para o seu estado, o Espírito Santo, porque ainda tem de direito o mandato de senador. Ele está com um mandato, mas na prática não tem. É a primeira vez na história do país que vemos um senador sem teto, em pleno exercício de seu mandato. Marcos Duval encontra-se no centro de polêmicas que envolvem as suas prerrogativas, condutas e levantam questões sobre o seu futuro político. Atualmente, ele não tem salário e nem apartamento funcional. O senador chegou a acampar no plenário do Senado por falta de hospedagem em Brasília.
E é justamente com o senador que a gente vai conversar agora para saber do futuro político dele. Senador Marcos Duval, é uma satisfação muito grande ouvi-lo aqui em nosso programa. Já deixo claro que, por questões óbvias, não vamos falar de judiciário e o que levou o senhor a essa situação. Queremos saber como está a sua vida neste momento. O senhor continua dormindo no plenário do Senado? Seja bem-vindo, senador. Eu agradeço a oportunidade até para poder falar como é que está a situação de hoje, porque realmente, como o senhor disse, é a primeira vez, não só no Brasil, mas no mundo, num país democrático, um senador da República ter seu salário retido sem justificativa e ainda sem condições de até prover a sua família, né? Então eu tenho a minha filha, eu tenho minha mãe que eu mantenho ela. Então isso atingiu não só a mim, mas a minha família também. Eu vejo isso como um movimento assim como eu sempre estava, desde 2023, apresentando provas do que tudo estava acontecendo, que o Brasil estava indo por um caminho perigoso, a democracia estava sendo ameaçada, e como eu jurei a Constituição, foi no dia 2 de fevereiro de 2019, eu jurei protegê-la, né, e que ela fosse seguida à risca. E eu tenho, do meu passado, o que a gente promete, a gente cumpre. Não tem essa de meia promessa, né? E quando eu comecei a ver... Peraí. Oi, voltou. Sim. Pode continuar, senador. Então, quando eu tive... verificando que a Constituição estava sendo violada, isso me preocupou muito, não foi pouco, não, foi muito, porque hoje pode ser o artigo 53, é o que nos dá as prerrogativas de dizer o que quiser, falar o que quiser, pode ser o artigo 5º, que é para o brasileiro em geral também ter a mesma liberdade de expressão, o artigo 220, então começaram a ser violados e o brasileiro não se mexendo, assim, todo mundo com medo. E aí, quando eu comecei a lembrar do nazismo, o nazismo usou o medo como uma grande arma para conduzir os judeus, para fazer tudo que fizeram com os judeus. E esse medo começou a se instalar no brasileiro, ao ponto de eles estavam com medo até de sair nas ruas para poder fazer algum tipo de protesto ou postar alguma coisa nas redes. Okay. Então, isso daqui, quando eu cheguei ao ponto de ir para o plenário, não foi nem para o protesto, não. Porque como eu estou 3 meses sem salário, eu vi que não tinha outra condição de ficar era o Senado, até porque ali tinha banheiro, água, qualquer coisa tinha como me alimentar. E eu, no apartamento funcional que eu estava desde 2019, a gente eu pagava 1.100 de luz, mais 400 de água, mais compras de alimentação, mais uma faxineira. E é uma despesa que as pessoas acham, né, que o Senado paga isso. Não, a única coisa que ele não nos cobra é aluguel, o resto a gente paga tudo. Então eu não tinha nem esse recurso, né? Aí disseram que liberou 30%, mas não foi do meu salário, foi 30% da verba de gabinete. Então eles até bloquearam a verba do Senado, não era nem do meu CPF, da minha conta pessoal, não, foi do próprio Senado Federal. E esse valor que foi liberado 30%, para custear o gabinete no Espírito Santo. Tá, então, senador... a situação ficou ao ponto de que eu sentei com o Pacheco, tem até uma foto que vazou, eu e ele conversando, e nós tivemos uma conversa muito franca ali, entre eu e ele, e o cenário que o Senado se colocou, né, né, de total prostração, humilhação, enfim. Deixa eu lhe perguntar, porque o senhor é um senador da República, né? O senhor tem as suas prerrogativas, mas o senhor se sente hoje abandonado pelos seus colegas senadores?
Não, sabe por quê? No dia que é coisa de destino, é de Deus. Porque quando eu saltei no aeroporto, que eu decidi ir para o Congresso para dormir lá. Quando eu entrei no plenário, eu não tinha a ciência que estava ainda continuando o plenário, porque a gente podia estar votando remotamente. Quando eu entrei com a minha mala e tudo, sem gravata, sem nada, é que eu vi ainda que estava tendo sessão. E Pacheco estava presidindo. E aí até ele fala, ó, gravata, gravata. Aí arrumaram uma gravata, eu botei e aproveitei que a TV Senado saiu do ar e falei, presidente, eu queria, já que não está mais ao vivo na TV Senado, eu quero ter mais liberdade de fazer algumas perguntas mais incisivas. E ele, ok. Só que nisso a TV Senado voltou. Eu não sabia, nem ele. E aí eu comecei a desabafar, falando da questão Porque as pessoas, os senadores, tinham uma sensação de que é o Marcos que está atrás, é o Marcos que está perseguindo, é o Marcos que não parou de ir atrás para poder ficar provando isso e aquilo outro, achando que era uma coisa obsessiva minha, né? E aí eu disse para o Pacheco, Pacheco, o que você faria se você estivesse vendo alguém sendo estuprado na sua frente? Você deixaria para lá, porque não é você que está sendo estuprado, ou você se mexeria para fazer alguma coisa? Então, o que eu estou fazendo? Eu não consigo ver injustiça e ficar prostrado. Não consigo, não tem jeito. Não é só comigo, é principalmente com os outros. E se a minha função hoje, dentro da Constituição, me dá poderes para poder cessar a violência, a injustiça, por que não fazer o uso disso? Porque eu não tenho dúvida que eu não estou lá cumprindo um mandato, estou cumprindo uma missão. E eu sempre falo, eu pergunto para Deus, Deus, é para fazer? Eu devo fazer? Então, assim, quando eu perguntei a ele, é para ir para o plenário ou eu vou para casa? E quando eu falo isso, quando eu pergunto a ele, é uma coisa que pode até achar que, Marco está falando besteira. Mas eu sinto uma sensação de prazer, alegria, quando eu sei que eu tenho que fazer o que ele quer quando eu pergunto. E eu faço, e nunca deu errado. Então, quando eu entrei no plenário, vejo o Pacheco, eu comecei a fazer uma série de perguntas, inclusive, eu perguntei, presidente Pacheco, se eu soube que tiveram pela segunda vez a Polícia Federal para prender meu passaporte? Aí ele, não. Aí estava o presidente do Conselho de Ética, eu virei e perguntei, presidente, você soube, você foi comunicado que teve a polícia lá tentando apreender meu passaporte? Ele, não. Aí eu falei, presidente Pacheco, o que mais falta? Porque já invadiram o meu gabinete. E ele mesmo reconhece que foi o maior crime cometido, foi a invasão ao meu gabinete, sem um fato determinado, que a gente falou, saindo da área jurídica, como se, bom, vamos fazer uma busca e apreensão no gabinete do senador, porque achamos que lá tem documentos que comprovam que ele estava envolvido num ato antidemocrático, ou eu acho que ele está envolvido com corrupção, ou acho que ele tem armas ilegais. Como foi genérico e isso é ilegal, o meu gabinete foi invadido mesmo, por outro poder. E nisso, por um lado, foi bom. Sabe por que foi bom? Porque eu até brinco, eu recebi o ISO 9000 Xandão 2022, desculpa por falar isso, porque eu passei por todos os crivos possíveis e até a própria imprensa falou, nunca vimos nada parecido de acontecer tudo que está acontecendo com você há anos, vai para 2 anos, e ainda a sua integridade está inabalável, né? Senador. Mas a questão de doideira ainda continua, o pessoal. É isso que eu ia lhe perguntar, né? Muita gente acha que o senhor enlouqueceu, né? Que pirou o cabeção, porque há cerca de 2 anos, né, o senhor veio com denúncias e depois disse que não era bem aquilo, voltou atrás, depois afirmou de novo, depois voltou atrás. O senhor estava sob efeito de medicação naquela época? Não. Engraçado que eu cheguei a fazer na época. A gente chama tática de persuasão. A gente usa a imprensa para mandar informações para quem tem que chegar as informações, e para atrair a imprensa, a gente tem que estar sempre inventando um assunto que atrai. Então, o assunto que atraía era porque eu dizia que eu estava no lugar A, e depois eu dizia que estava no lugar B. Depois eu dizia que eu estava no lugar A de novo. Então, eu precisava da imprensa colada comigo para estar sempre mandando uma informação para uma determinada pessoa, para ela saber que eu tive acesso a documentos
que até então eu não podia tornar público, mas que eu tive acesso e sabia de toda a verdade. Eu esperava que essa pessoa tomasse uma posição ética e saísse da posição, mas não foi o que fez. Então ele continuou. Mas todo mundo achou que eu tinha feito isso meio que traindo o presidente. Não. Tanto é que eu perguntei assim, o ex-presidente, né? Eu falava para as pessoas, vocês viram a família do presidente me atacando? O Eduardo, o Carlos, o Flávio, o presidente? Não. Bom, no futuro vocês vão entender. Então, essa passada de doido é porque eu precisava ter realmente a imprensa perto de mim. E o governo, na época, o ministro das Comunicações, claro, eu tenho fonte em tudo quanto é lugar, por conta de ter sido professor de polícia, foi trabalhado, já que ele está aparentando ser doido, vamos massificar na imprensa que ele é doido. Aí o Pacheco chegou para mim, todo aquele jeito dele, né? Falou assim, olha, senador, se você puder, então, só passar por uma avaliação do nosso psiquiatra aqui no Senado, só para eu poder sentir tranquilidade. Eu falei, claro, pode chamar. Aí o psiquiatra foi na minha casa e nós conversamos e tal. Aí ele falou assim, senador, o senhor está melhor do que eu. Então, assim, eu vou sair daqui porque você está realmente, de fato, melhor emocionalmente equilibrado do que eu. E foi embora. E aí eu falei, não, se você puder dar um atestado, que vai que lá no futuro tentam desconstruir tudo que eu falei, que eu não tinha prova da minha insanidade, estava correta. E aí ele deu o documento. Senador, e nessa sua estratégia, o senhor acha que o senhor exagerou na formação dessa imagem? Eu precisava para poder chamar essa atenção, porque eu estava sozinho. Aí eu senti um abandono dos colegas, porque como foi algo tão inesperado para todos, e ninguém sabia que eu ocupava o cargo da comissão representativa. Até outros poderes não sabiam nem que existia isso no Congresso. A comissão representativa, os partidos escolhem 5 senadores para ficarem de plantão durante os recessos, e a gente acaba substituindo a posição do Pacheco. Então, naquela semana, mesmo eu estando no Estado, eu estava de plantão e ia ser acionado em qualquer emergência. O que me surpreendeu foi que, pela televisão, no Estado, eu comecei a ver uma movimentação estranha de número de policiais menores, e eu falei, opa, isso aqui é igual você ser um perito em pilotagem, você sabe que o avião está começando a descambar e alguma coisa vai dar. E quando eu vi pouco policiais, uma estrutura meio que de brincadeira, né? Uma grade só, ao invés de 2, com policiais no meio, enfim. Eu olhei aquela cena e falei, isso daí vai dar problema. E aí peguei um voo, só que fui catando cavaco em voo em cima da hora, e cheguei, já eram umas 8 ou 9 da noite. Aí quando eu entrei, comecei a filmar lá no Congresso o que aconteceu. E dali eu peguei os policiais judiciários, fiz uma sabatina, algumas perguntas, e aí eu fui me aprofundando, porque cabia a mim não só estar investigando, mas como também acionar ministros, fazer ofício convocando ministros. Eu não precisava de uma comissão para aprovar a maioria, para fazer um convite ou uma convocação de um ministro. Eu sozinho poderia fazer isso. E comecei a fazer uma série de ofícios convocando os ministros, e os ministros se sentindo ofendidos, e todos eles, de todas as posições. E eu colocando, e depois eu passei a fazer mais ofícios, fazendo os questionamentos. Por que não fizeram isso? E quando eu tive acesso ao documento, porque eu também fazia parte da comissão de fiscalização das agências de inteligência, eu ficava pedindo esse relatório, e o relatório ficava demorando a ser entregue. Até que eu não disse, a SECAI seria equivalente à Anvisa para a área médica. E até quando eu disse, olha, se não me entregar esse relatório até agora, meio-dia, eu vou aí fazer a apreensão de todos os equipamentos da ABIN. E aí foi quando, rapidamente, o documento chegou, e aí quando eu li o documento, do dia 2 até o dia 8, aí eu falei, meu Deus do céu, está aqui um roteiro pronto e que foi seguido. Então, eu não podia ainda tornar público, porque esse documento
até então estava sigiloso, mas ele tinha sido alterado pelo G. Dias. Então, O, enquanto eu não sabia que houve essa alteração, eu estava ainda tratando ele como um documento sigiloso. Só é, que é uma o, coisa interessante para esclarecer, o sigilo de um documento sigiloso, ele é sigiloso até o dia que está para acontecer um fato. Vamos supor, um ato terrorista, então a inteligência toda foi informada, que é onde, que está vindo, que, né? Então a gente trabalha para prevenir o terrorismo. Aconteceu o terrorismo, daqui para frente é um documento administrativo, ele perde o seu papel de ser sigiloso, porque o fato já aconteceu. Então, sim, também tinha isso na lei, né? sim. Então, mas eu tive todo o resguardo de não tornar público no momento que deveria ser tornado público. Agora, senador, o que o senhor aprendeu de tudo isso? O senhor está decepcionado com a política? E, mais especificamente, com o Congresso Nacional? Olha, de coração, quando eu cheguei, eu achei que sozinho eu ia conseguir fazer muita coisa. Aí esbarrei no primeiro desafio. Ali a gente não só vive num ambiente democrático, mas a gente treina e pratica a democracia todos os dias. A gente acaba sendo amigo ou colega de pessoas que pensam completamente diferente de você. E aí você acha que por ter amizade ele vai apoiar um projeto seu. Não, ele fala, não, eu não concordo com isso. Então, esse foi o meu primeiro baque, né? Quer dizer, a gente vive aqui fora na bolha de pessoas que concordam, pensam da mesma forma, têm o mesmo ideal e tal. Lá não. Lá a gente acaba convivendo com pessoas que pensam completamente diferente. Você chega e fala assim, não, não acredito que eu estou ouvindo isso. Mas você é forçado a manter uma boa relação, porque você precisa de todos ali. E foi aí que foi decisivo, quando teve a busca e apreensão no meu gabinete, e para todos lá, todo mundo já sabe da minha transparência, da minha honestidade, zero tendências ou indícios de corrupção. Pessoa trans, porque desde o início eu também comunico com o Ministério Público de cada centavo que eu envio para onde e tal. Então, quando aconteceu isso, era para a busca e apreensão uma ferramenta usada na política para você destruir a imagem do político concorrente. Então, quando aconteceu isso, era para assim, alguma coisa vai achar. Sempre achavam, né? Entrava, achava alguma coisa, ó, tá aqui, ó, tá vendo aqui, ó, o tanto de dinheiro, mala, isso, aquilo. Só que quando eles entraram e saíram de saco vazio, isso criou para mim, me deu não digo um poder, mas uma credibilidade. Deu uma credibilidade ainda maior, ou seja, os senadores que ainda duvidavam se eu era um cara correto ou não, ali foi comprovado que de fato eu era. E aí eles fizeram uma coisa que, assim, eu confesso que na hora eu me emocionei mesmo, porque eu achei que eu ia ser isolado, mas não, eles fizeram um abaixo-assinado, 42 senadores fizeram abaixo-assinado, requerendo que o presidente Pacheco tomasse providências do que foi feito comigo. E foi colocado em pauta naquela semana o fim da decisão monocrática. E foi aprovado naquela semana, tudo por conta da invasão do meu gabinete. E aí eu senti os senadores me acolhendo, ao invés de me expelir, vamos dizer assim. E agora eles começaram, o próprio Podemos, surpreendentemente, quando eu tive que dormir, não era uma atitude de protesto, era de necessidade, mas acabou, alguém tirou uma foto, ficou até meio embaçado, porque eu não estava ali fazendo pose para foto, e essa foto viralizou para o mundo inteiro. À madrugada eu passei falando com entidades internacionais, órgãos internacionais, dizendo que nunca tinham visto um país democrático ver um senador sem salário e tendo que dormir no Senado. E senador sempre foi aquela posição de elite, né, vamos dizer assim, né? É o amigo do rei, né? É o amigo do presidente, que era escolhido, e depois foi para o voto. Mas sempre chegava ali, era ex-presidente da República, ex-ministros, e ver um senador naquelas condições foi um afronto, né, até para o próprio Senado. E no dia eu achei que eu não esperava aquilo tudo, e aí veio o presidente conversar Senador, comigo, e tá. veio os senadores que me acolheram muito, muito, e fizeram E, um outro documento para que todo mundo assinasse,
E, surpreendentemente, assim, ontem que esse documento circulou, o número de senadores que assinaram, pedindo para poder cair as liminares, né, que foram impostas. Então todo mundo É, ficou assim, eu achei que era fake news, mas quando eu estava ali e eles olhavam o meu extrato, olhavam o meu documento, olhavam isso, eu não acredito, é de verdade mesmo. E o Portinho foi surpreendente, assim, ele saiu da minha mesa com o olho assim, com muita raiva e pediu a palavra e fez um desabafo ali que vai ficar para a eternidade esse desabafo dele, né? E ele falando, senador, não é com o Marcos, né? sim, Pô, não, ele desculpa, falou. desculpa, Não, não, desculpa. não, tranquilo, né? Ele disse que não era com o senhor e sim com o Senado. Nós temos a fala dele, nós colocamos a fala dele aqui, mas eu queria saber o seguinte, para a gente encerrar agora e de uma maneira reduzida, o que o senhor pretende fazer de agora em diante? O senhor pretende continuar na política? Recuar jamais. Então, é para frente que eu sigo. Eu tinha plano anterior de encerrar esses 8 anos e voltar para minha carreira anterior. Eu sou pressionado pelos meus amigos lá no Texas o tempo inteiro para voltar. Eles falam, isso daí, volta para cá e tal. Mas eles começaram a me ver como um político combatente e honesto, que eles falam, pô, quem dera se tivesse até aqui nos Estados Unidos com um perfil parecido. E aí eu tomei a decisão junto com a minha equipe, consegui montar uma equipe mesmo, eu até falo para o pessoal da SWAT, olha, a minha equipe aqui do gabinete é bem melhor do que a de vocês aí. E por essa equipe e pelo cenário, eu falei, não é um trabalho de 8 anos, é um trabalho para a vida, é de deixar um Brasil melhor e por conta dessa questão da nossa a democracia, que a gente tem que ouvir o contraditório, tem que respeitar quem pensa diferente, teus projetos nunca são 100% como você gostaria que fosse. Então eu vi que as coisas são mais lentas e eu falei, não, então eu não vou sair no meio de algumas realizações, eu vou até o fim. Terminei, aí sim, aí eu saio. Então pretendo continuar. Tá certo. Isso quer dizer que pretende se reeleger, continuar na frente. Exatamente. Tá certo. Exatamente. Senador Marcos Duval, chegamos ao final desse nosso bate-papo, muito esclarecedor. Deu para perceber que o senhor está aí com a saúde mental em ordem, tudo certinho. Obrigado por ter nos dado esse esclarecimento muito importante. Muito obrigado, viu, senador? Eu que agradeço a oportunidade, parabéns pelo programa, eu sou um fã de vocês aí. Obrigado. Até a próxima. E agora vamos para mais um recado de nosso apoiador, é para quem está sofrendo com aquelas dores chatas pelo corpo. E o recado importante é o do Andrei Andrade. Fala aí, Andrei. Falar pra você, velho, o remédio tá uma beleza, hein? Dá uns parabéns pro seu patrão aí, porque ele acertou a forma certinho. Eu tava na situação, velho, que eu te falei, eu não tava nem aguentando andar mesmo. Tava feia a coisa, só tomando antibiótico e o negócio é dar aquela melhoradinha lá, depois voltava. E agora já vou indo pro segundo mês já. Não tô sentindo mais nada, velho. Fui com a fé e a coragem. E não me arrependo não, cara. Se tiver comprar de novo, eu compro. Tá de parabéns. Pode dar uns parabéns pro seu patrão aí que foi show demais o remédio dele. Muito bom, beleza? Um abraço pra você aí, uma boa tarde, tá? Olá, Paulo. É um prazer estar aqui mais uma vez junto com nossa audiência para falarmos dele, do melhor produto ortopédico do Brasil, o Articular, que vocês ouviram, né? Mais um depoimento, mais um testemunho de uma pessoa que comprou e melhorou rapidamente. É o que eu falo, gente. Uma semana de uso, você sente a grande diferença, principalmente você que trabalha bastante, que tem aquela rotina de trabalho extensa, que pega peso, você que dirige todo dia, ou até mesmo você que trabalha em casa, você que trabalha na mesma posição, você que tem fortes dores no joelho, dor na coluna, dor no quadril, você que foi submetido a uma cirurgia e depois da cirurgia sempre o local dói, sempre tem aquela dor, temperatura baixa, a dor aumenta, sempre sofrendo. Gente, o Articular, que ele é um produto premium, ele é um produto premium que acaba com a dor na primeira semana de uso. Por quê? Essa fórmula dele tem altas doses de condroitina, magnésio, cúrcuma, vitamina D,
cartilagem C2, e esse produto é o único no Brasil que tem toda essa composição junto com ácido hialurônico. Gente, é um destaque falar do ácido hialurônico, por quê? Porque hoje o ácido hialurônico no mundo da ortopedia é a única coisa que consegue ser superior até uma cirurgia. Por quê? Cirurgia, você coloca prótese e o organismo pode aceitar ou não, sem contar que toda cirurgia tem o seu risco e ainda tem a questão do médico, né? Se pegar um médico que não faz a operação direito, tem erro médico, acaba tendo sequela pro resto da vida. Já com o ácido hialurônico, você faz infiltrações diretas para preencher o espaço vazio. Por exemplo, o joelho desgastou a cartilagem, está batendo osso com osso, eles vão lá e fazem uma infiltração no joelho com o ácido hialurônico para repor aquela massa óssea, para não encostar osso com osso e a dor desaparece. Esse mesmo ácido que tem na clínica ortopédica está dentro do articular, e é por isso que o torna o melhor produto ortopédico do Brasil. São 2 cápsulas ao dia, uma pela manhã e uma de noite antes de dormir. Com certeza, na primeira semaninha, você vai ver que você vai subir, descer escada, abaixar, levantar, pegar peso, dirigir sem sofrer com dor nenhuma. Então você que está me ouvindo agora, que está acompanhando aqui a programação, que sofre com fortes dores no joelho, com artrose, você que tem artrite reumatoide, fibromialgia, hérnia de disco, bico de papagaio, escoliose, você que tem problemas de circulação e acaba não conseguindo trabalhar direito, quando chega em casa chega cansado, não aproveita a família, não aproveita os filhos, não consegue aproveitar umas férias, passa as férias emburrado, porque né, não é legal você passar um momento, né, com a família sofrendo com dor, e isso vai trazer melhoria para o seu dia a dia. Então você que está passando por esse momento, já pega um papel e caneta, porque hoje tem promoção para você. Hoje, para os 3.000 primeiros telespectadores que ligarem hoje, vão ganhar até 70% de desconto. 70% é só você ligar nesse telefone que está aqui embaixo, ó, o 0800 591 4391. 0800 591 4391. Pode ligar, tanto do celular quanto do fixo, a ligação é gratuita. E tem a opção também de você chamar pelo WhatsApp via QR Code, que está bem aqui embaixo. É só você apontar a câmera, já cai direto no WhatsApp e você vai ter um atendimento personalizado. E com certeza todas as suas dúvidas serão sanadas e a sua dor acabará rapidamente. Articular, que é só você ligar 0800 591 4391. E atenção agora para todo mundo que está acompanhando a programação, para quem ligar hoje, vai ganhar de presente o nosso kit de pomadas massageadoras premium. São pomadas de fabricação própria, a pomada de uso diurno e a pomada para uso noturno. A pomada de uso diurno, ela é a base de Ora Pronobis, camomila, carqueja, arnica, e a segunda pomada, que é para você passar antes de dormir, ela tem magnésio de malato, colágeno, ácido hialurônico e também tem erva baleeira. Isso aí, ácido hialurônico dentro da pomada, ou seja, você vai estar tomando via cápsula o ácido hialurônico e vai estar passando com a pomada para ter um tratamento de fora para dentro e de dentro para fora, para ter uma eficácia 100%. E não para por aí, ainda recebe de presente o relógio inteligente, o smartwatch, que mede pressão, batimento cardíaco, e ainda o tapete massageador para os pés. E olha que bacana, ligou hoje, recebe o nosso massageador profissional. É isso aí, uma pistola massageadora para você poder fazer aquela massagem no foco da dor, todo dia, no trabalho, em casa, no carro, seja onde você estiver. Então, é só você ligar 0800 591 4391. Recebe em casa frete gratuito, pagamento só para o mês de setembro, só para setembro. Então aproveita e liga 0800 591 4391, Paulo! E já estamos de volta agora para falar de economia. A situação brasileira não está como muitos andam dizendo por aí, indo bem e de vento em popa.
Às vezes, você liga o rádio e encontra aqueles programas com apresentadores dizendo que está tudo bem e que as previsões negativas são coisas de bolsonaristas que querem destruir o governo Lula. Ô dó. Vai nessa, para você ver onde vai chegar. E quem dera que fosse isso mesmo, que fosse tudo e apenas mentira, e que o Brasil estivesse mesmo com as despensas cheias e a inflação sem assustar, absolutamente sob controle, ou seja, tudo no azul. Mas está? Sinceramente, você acha que o Brasil está hoje muito melhor do que o Brasil de ontem? É muito simples chegar à conclusão. Basta observar os sinais do Banco Central, que está cheio de diretores indicados pelo atual governo, inclusive um novo presidente da instituição que assumirá em breve. Mas a ordem foi para subir a taxa de juros e até o final deste ano de 2024 ela estará na casa de 11,75%. Se a economia estivesse mesmo bem das pernas, os juros não subiriam, e sim baixariam para incentivar mais a prática do consumo. Mas, no entanto, sobem para conter o avanço preocupante da inflação. Vai dizer que Roberto Campos Neto está fazendo isso para proteger o bolsonarismo? A presidente do PT chamou ele de bolsonarista justamente porque não deixa baixar a taxa. O problema do governo é que está gastando bem mais do que arrecada. O déficit já passa de 1 trilhão e 200 bilhões de reais e o Banco Central ainda encontrou uma anomalia nas contas que pode comprometer o alcance da meta fiscal. Um rombo que ninguém sabe explicar de onde veio, na ordem de 40 bilhões de reais. Se não está havendo investimento, para onde foi esse dinheiro? Se você perguntar ao ministro da Fazenda hoje, Fernando Haddad, muito provavelmente ele não saberá explicar. Então, alguém vai se ferrar com essa história, ou se vai. Com a gente hoje está o professor Marcos Pisolato. Tudo bem, Pisolato? Seja muito bem-vindo de volta ao nosso programa. O governo está lascado para explicar onde foi parar esses 40 bilhões de reais, hein? Quando a discrepância é pequena, tudo bem, 1 bilhão para cá, 1 bilhão para lá, mas 40 bilhões de reais é muita coisa, não é não? Seja bem-vindo. Olá, Paulo, minhas saudações à nossa audiência. Olha, o nosso governo ele faz uma salada fiscal, é uma confusão, é uma salada de frutas ruins. Eu vou começar explicando o que significa essa taxa Selic aí que o Banco Central elevou, e a gente não pode pensar o Banco Central como malvadão. Ele tem essa autonomia justamente para tentar deter uma crise que se avizinha do Brasil, né? A gente está aí agora com 10,75% de taxa básica de juros, só para a gente comparar, os Estados Unidos, em vez de aumentar a taxa de juros, rebaixou a taxa de juros e está variando ali nos Estados Unidos entre 4,75% e 5%. Então nós já estamos com mais que o dobro. E veja, a nossa inflação, a meta da inflação desse governo era de 3%. Uma variação de 1,5% para cima, 1,5% para baixo, aí. Então poderia chegar no máximo a 4,5%, só que a gente já está com 4,24% de inflação calculado pelo IBGE, ou seja, a gente já está quase chegando na meta, no limite máximo. Vai daí o Banco Central para tentar deter essa subida da inflação, que claro também é nociva, né? Uma certa medida é nociva, elevou a taxa de juros. Só que elevando a taxa de juros, o que você vai ter? Você vai ter uma redução no crédito. Então, para quem está nos assistindo que não manja muito de economia, a mensalidade escolar no final do ano vai subir mais do que devia, porque o IPCA vai subir, a inflação vai subir. A taxa Selic vai ser usada para aluguel, para o teu financiamento do seu carro, né? Se você não fez um contrato de financiamento de carro do tipo taxa fixa, você vai ter um problema na renegociação aí. Então vai afetar todos os setores da economia. E eu lembro que a gente comentou um dia sobre inflação no Brasil, como a gente deve se preocupar com certos índices quando eles começam a subir, como, por exemplo, taxa de juros muito elevada, porque ela pode até, talvez, pudesse atrair capital estrangeiro, porque se o juro é mais alto, eu vou pôr meu dinheiro aonde o juro é mais alto. Mas eu não vou colocar meu dinheiro num país que tem insegurança jurídica como o nosso. Eu posso colocar o dinheiro aqui e, de repente, um tribunal decidir tomar meus bens. Então não é essa a função. A função é basicamente tentar deter a inflação. Mas para aquelas pessoas comuns que vão no mercado e com certeza estão se perguntando, Paulo, como assim inflação de apenas 4,24%?
O preço do tomate subiu 30% aqui na minha cidade, o preço da banana subiu 40%. Lembremos que o cálculo do IPCA, da inflação no Brasil, é feita pelo IBGE. E eu questiono a forma como esse cálculo é feito, porque ele é feito pegando aí de 13 a 15 capitais, grandes metrópoles brasileiras. Por exemplo, aqui no sul é Curitiba e Porto Alegre. E nessas cidades, eles calculam quanto foi a variação de preços para o consumidor que ganha até 40 salários mínimos, de 1 a 40 salários mínimos. Mas, por exemplo, onde é mais caro chegar um produto industrializado? Na capital, São Paulo, onde a indústria está, ou no interior do Paraná, no interior do Rio Grande do Sul, cujo frete, o ICMS, vai ser sobrecarregado? É muito mais caro. Então, o próprio IPCA já é por si só uma mascaração da inflação real. A gente chama de inflação nominal isso aí. Agora, com relação a esse rombo de 40 bilhões, preciso lembrar que o Haddad, quando anunciou o que já era um rombo, né, ele falou em coisa de 28 bilhões de reais de rombo. Lembrando aqui que o Brasil arrecadou nos últimos 12 meses 1,65 trilhões. Para que a nossa audiência entenda o que isso significa, a gente arrecadou 1,65 trilhões, gastou tudo isso e ainda está devendo, pelas contas do governo, eu já vou explicar por que isso é um problema também, pelas contas do governo está devendo já 28 bilhões. Na verdade está devendo até julho, né, que é quando a conta é feita julho a julho, né? Então agora em agosto a gente tem essa arrecadação recorde que subiu, por sinal, a arrecadação subiu em coisa de 11%. E essa discrepância, como explicar essa discrepância? Porque, se não me engano, não estou muito bem lembrado, eu sou professor de história, mas talvez a memória esteja falhando. A gente não teve uma presidente que andou sofrendo um processo de impeachment por pedaladas fiscais? Porque se você tem um cálculo que está lá no arcabouço fiscal, que diz o cálculo do déficit fiscal é feito com receita e despesa, você não pode colocar nessa conta previsão de receita, você não pode colocar juros de dívida pública, e o governo colocou, inclusive, na conta, antes mesmo que a PEC que vai permitir o confisco, né, daqueles dinheiros esquecidos na conta, aquele 8 bilhões lá, está nessa conta do governo. Os 26 bilhões que ano passado o governo já tomou do PIS/PASEP, que os trabalhadores não retiraram aquela bonificação do PIS/PASEP, o governo também colocou na conta dele. Ou seja, o cálculo que o governo fez para que o rombo não fosse tão grande quanto o Banco Central, porque o Banco Central executou a conta correta. Receita menos despesas, está faltando 40 bilhões de reais nessa conta. O governo deu uma maquiada, colocou dinheiro que não deveria ter colocado nessa conta para dar um déficit menor para um governo, né? 28 bilhões, ainda assim era um déficit gigantesco. Nenhuma empresa funcionaria com negativo desse tamanho. Qual é o problema disso? É incerteza, é insegurança jurídica, é falta de transparência. Eu não sei mais como é que o governo calcula agora qual é o déficit do governo. Esse déficit é real? Não é real? Como é que esse dinheiro negativo vai ser gastado? Mais título da dívida pública? Então já era muita insegurança financeira e jurídica para o Brasil. Não, e tem mais, né? Isso, nós ainda não estamos nem no segundo ano completo, né, do governo, e nós já estamos nessa situação. E também não adianta dizer que está pagando e cobrindo os buracos deixados pelo ex-presidente, porque não faz o menor sentido. Já temos aí quase 2 anos completos, né, já de governo. Então, quer dizer, você não pode ficar falando disso, né, a vida inteira de governo anterior. Absolutamente. Então, onde é que vai parar isso até 2026? E aonde está entrando esse recurso todo arrecadado de 1,6 trilhão de reais? Para onde? Então, imagine, é uma situação bem complicada e alguém vai suar muito para explicar isso aí, hein? Esses 40 bilhões, hein? Eu não sei como é que o TCU vai agir nessa questão, porque tem uma conta razoavelmente grande para ser explicada aí, né? Um rombo respeitável. Daria para uma pequena republiqueta existir só com o rombo que a gente tem, né? Então, provavelmente, a gente sabe, né? A boca de saída desse é um funil invertido, né? A boca de entrada do funil é bem grande, porque nós somos um dos países do mundo que mais cobra imposto e pouco devolve em serviços, né? Tem até um economista muito famoso chamado Eduardo Bacha, que apelidou o Brasil de Belíndia. Impostos da Bélgica, serviços da Índia.
A gente cobra muito imposto, devolve pouco em serviços, né? É. Então a boca de entrada do funil já é enorme, é gigantesca. O Brasil é como se fosse aqueles carros muito antigos, né? Um Opala, um Landau, o carro consome demais. Bota Dodge muita Dart. gasolina lá, mas ele continua consumindo demais. O Dojão. Dodge Dart é o Brasil. Rende pouco todo o dinheiro que a gente coloca. É claro que a gente sabe, o Brasil é uma cobra comendo rabo, o Estado é muito caro. Todas essas despesas com os nossos 39 ministérios, todas essas emendas parlamentares, financiamento público de campanha, tudo isso custa muito caro. E a gente brinca, né? Parece pouco, mas só as viagens presidenciais, a gente já falou aqui, né? Só de viagens presidenciais dá quase 10% desse déficit, 3 bilhões. Lembrando que a gente está sempre falando dos últimos 12 meses, né? Agora vamos falar de um outro assunto. Vamos falar, porque esse é um bate-papo e é um bate-papo descontraído, tá bem legal. Vamos falar da volta do X ao Brasil. O Elon Musk disse que a plataforma iria ser bloqueada novamente e que o que aconteceu dos brasileiros terem acesso foi algo comparado a um acidente. Você acredita nisso, Pizzolato? Olha, o Twitter usou um recurso, ele alegou. A primeira alegação do Twitter, a alegação oficial, né? Eu não pude acessar o Twitter, porque ele está novamente restrito no Brasil, mas a alegação oficial do Twitter é que, em função da perda dos servidores do Twitter no Brasil, pela retirada do Twitter do Brasil, o resto da América Latina teria ficado comprometida. É como se tivesse alguém na frente do computador aqui no Brasil ajudando o Twitter a circular pelo resto da América Latina. Como não pode mais ter no Brasil, o resto da América Latina teria ficado desorientada, eles precisaram mudar os IPs, que são os endereços eletrônicos do Twitter, para uma empresa internacional que é a Cloudflare, né? Que ela usa não é um truque, uma técnica de segurança informacional, que é legal, ela não é ilegal, eles chamam de proxy reverso, que é para evitar justamente que haja ataques de hacker em grandes servidores. Inclusive, o governo brasileiro, o próprio STF, inclusive, tem hospedagens nesse host internacional que é o Cloudflare. Então, a alegação do Twitter foi essa. Olha, nós fizemos essa troca de IPs aí para esse sistema da Cloudflare justamente porque a América Latina saiu perdendo, saindo do Brasil. Agora, convenhamos, né? Pode ter sido um belo de um teste, pensando assim, bom, é uma empresa internacional, o nosso STF não vai alcançá-los, não vai ter voz nessa empresa internacional, então nós vamos usar esse método de IPs dinâmicos, que é o que acontece no fim das contas. Eles teriam que bloquear, na verdade, no Brasil, pessoa por pessoa. Seria impossível, 22 milhões de pessoas, imagine a quantidade de operadores de internet, serviço de telefonia, seria algo impossível. Então eles fizeram um teste que deu certo, por sinal, né? Porque a gente conseguiu, de fato, acessar as contas, inclusive aquelas chamadas contas banidas. Mas foi coisa de menos de 24 horas, as contas começaram a cair novamente, em especial aquelas que são as contas de estimação de perseguição do ministro Alexandre de Moraes, Alan dos Santos e companhia, eles foram bloqueados, e logo a seguir houve um comunicado a esta empresa, a Cloudflare, que avisou que vai criar um mecanismo para isolar os IPs que o Twitter esteja usando, para poder bloquear de acordo com os desejos da justiça brasileira, sem afetar os demais usuários da mesma empresa Cloudflare. Olha, vamos falar de duas coisas aqui. A primeira é que o Elon Musk já perguntou o preço da Cloudflare, né? Cloudflare é uma empresa que está baseada nos Estados Unidos. E atender esse tipo de solicitação pode ser um pouco complicado quando os caras começarem a entender isso dentro dos Estados Unidos. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto é que nós temos a informação de que o X vai voltar ao Brasil. Desde sexta-feira da semana passada, surgiu uma informação, a gente estava esperando, né, que essa fonte confirmasse um pouco mais, e ela surgiu, ou seja, o Elon Musk está disposto realmente a nomear um representante no Brasil, e aí o X vai voltar com toda a sua normalidade. O problema aí vai ser o seguinte, né, como é que vai ficar se a justiça começar a pedir novamente para derrubar determinados perfis que ela não considera, né, como é que se diz, passível de estar no ar, passível de ser usado. Porque aí vai começar toda essa bagunça novamente. Né? Acredito que até os que já foram banidos, esses sim, esses vão ficar proibidos. Mas os próximos, como é que vai ficar isso? Como é que você vê isso aí, Pizzolato? Eu acredito que se a gente juntar aquela história da carta enviada ao secretário de Estado,
O comentário do Trump que convidaria o Elon Musk para ser uma espécie de secretário, assessor ou conselheiro dele. Eu acredito que seja sim, da parte dele, até eu aviso a nossa audiência, eu até ouvi uns comentários nas redes sociais, vai arregar, é covardia. Calma, gente, isso é um jogo político internacional. O Elon Musk não vai tomar uma decisão impensada que possa prejudicar, inclusive, os acionistas das empresas deles. Aqui lembrando que a gente está falando de talvez o primeiro homem a ser trilionário, então ele não vai tomar uma decisão impensada. Pode ser simplesmente ganhar tempo. Retorna o X ao Brasil. Eu não acredito que aqueles perfis que são os de estimação do ministro Alexandre vão ser devolvidos, eles vão continuar suspensos. Também acredito que talvez o Alexandre de Moraes espere para pedir novas suspensões, porque aí isso vai ficar muito escrachado, vai ser uma coisa feia demais, né? Então acredito que a gente deva ter um pouco mais de paciência. O X deve voltar ao Brasil. Já ia uma informação ainda não confirmada, mas que há representantes legais sendo escolhidos para o Brasil, que é uma exigência legal de uma empresa que atue no Brasil. Há o pagamento de multas que já foi feito, né? Foi retido lá os 18 milhões, há uma nova multa agora em função daquilo que o ministro Alexandre de Moraes considerou um drible, né? Uma nova multa de 5 milhões, provavelmente troco, era um troco para ele, o retorno dele ao Brasil com certeza vai dar esse dinheiro com folga a ele. Ele vai estar disposto a pagar porque ele prefere que a plataforma esteja ativa e que as ideias circulem e colocar o Alexandre de Moraes numa nova sinuca de repente. Olha, eu vou voltar, vou fazer todas as exigências suas, mas se você voltar a pedir bloqueio de rede, por exemplo, ou de perfis, bom, aí você está mostrando que você não está disposto a fazer a sua parte, né? O que talvez dê força para o comunicado lá ao secretário de Estado americano sobre a primeira emenda e a violação das liberdades de expressão. Então pode ser muito bem um jogo político, só que a gente tem que aprender a ter paciência, esperar um pouco mais para ver o resultado final disso tudo. Isso é um tabuleiro de xadrez, né? Vai ganhar quem tiver a melhor estratégia. E a verdade é que o Elon Musk é um cara teimoso, ele não gosta de perder. Ele não vai aceitar isso aí. Se ele tomou isso como uma disputa pessoal, de honra ou coisa parecida, até mesmo como, eu diria, um hobby, ele vai até o fim. Ele vai até o fim. E se a justiça brasileira continuar fornecendo combustível para que ele entenda que ele está sendo afrontado, é como um animal selvagem, né? Se olhar diretamente nos olhos, pode ser entendido como um desafio. E se o Elon Musk entender isso como um desafio, aí a coisa vai ficar complicada. Muito complicada. E agora, ô Pizzolato, para a gente encerrar, vamos falar de uma outra coisa também, da ordem de prisão, vejam vocês, né, do presidente argentino Javier Milei, emitida por quem? Pelo governo venezuelano. O motivo teria sido o avião iraniano que ficou retido na Argentina e depois deportado para os Estados Unidos. Nicolás Maduro ficou enfurecido, tinha muitos interesses nesse avião e aí acabou mandando prender o argentino. Será que o Milei vai ser preso na Venezuela, o Pizzolato? Ai, gente, me desculpa, Paulo, mas sinceramente, às vezes parece que a gente vive uma tragicomédia latino-americana, né? Eu lembro que o Coringa também colocava a culpa no Batman, né? Sempre a culpa o vilão sempre põe a culpa em alguém. Gente, o Maduro tem um processo no Tribunal Penal Internacional lá pro caso de 2017, a gente tá falando de 100 mortos. Botou tanque para cima dos venezuelanos, lá de 2017. Então essa ordem de prisão ele vai enviar para quem? Vai enviar para o tribunal da própria Venezuela? O que ele vai fazer? Claro, aqui a gente está especulando, né? Esse já é o segundo avião que os Estados Unidos acabam apreendendo, né? Aquele que era, entre aspas, uma espécie de avião pessoal dele, que foi apreendido na República Dominicana, umas coisas 2 ou 3 semanas atrás. E esse que é bastante suspeito, né? Um avião de uma empresa iraniana, que foi vendido à Venezuela, estava buscando peças no México, acaba pousando na Argentina, é apreendido em 2022 e agora é muito suspeita essa história, tá? Sem contar esse fato esquizofrênico, né? Lembrando que o Maduro tem todo aquele problema da eleição dele que ainda não foi resolvido, caiu infelizmente naquele limbo internacional, né? O Brasil ainda está com uma posição meio não sei o que fazer. O concorrente teve que assinar um documento à força para poder conseguir fugir da Venezuela e ir para a Espanha, para confirmar a viagem dele para a Espanha. Ele teve que assinar, aceitando a vitória. Acabou de falar, inclusive, que é uma vitória fajuta, que ele foi forçado a assinar. Então, nós temos, claro, ainda uma ditadura. Aqui tem uma curiosidade, né? Daqui a alguns dias nós teremos o Natal na Venezuela, né? Porque o Natal da Venezuela oficialmente mudou de data por conta do Maduro.
mudou até Como levar a data sério uma de pessoa nascimento de Jesus Cristo, Sim, dia rapaz. O cara é 1º de doidão. outubro na Venezuela é o Natal. Agora, parece brincadeira, mas infelizmente para o povo venezuelano e para quem está em torno, inclusive para o Brasil, não é brincadeira. Infelizmente é uma história triste sobre a América Latina. Bisolato, valeu demais. Chegamos ao final aqui, né? Muito obrigado por sua participação com a gente. E nos vemos de novo na quinta-feira, hein? Claro, Paulo, sempre um prazer conversar contigo. O Brasil não falta pauta para discutir o Brasil, né? Não Mas como eu falta. sempre digo, vai chegar o dia que nós vamos estar aqui contando boas histórias sobre o Brasil. Lembra daquele Amém. tempo que a gente discutia? Amém. Tomara, Paulo. Obrigado. Abraço para nossa audiência, abraço para você. Tchau, irmão. Valeu. Muito bem, nós ficamos hoje por aqui também. Se você gostou do nosso programa, nos ajude dando um like e se inscrevendo. Precisamos cumprir com a nossa meta de chegar a 1 milhão de inscritos e de maneira orgânica. Isso é muito importante. Ou seja, sem impulsionamento. Contamos muito com a sua ajuda. Muito obrigado pela companhia e preferência e nos vemos de novo amanhã, se Deus quiser. Um forte abraço e até lá.